Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização, visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, a verdade e a vida. E Ele nos leva a uma só direção. Nosso caminho é um caminho estreito, difícil, apertado, cheio de pedras e espinhos, porém sabemos onde vai chegar. Hoje a igreja lembra São Lourenço, diácono e mártir. E a igreja vai se vestir de vermelho justamente porque esse santo foi mártir. Lourenço, padroeiro dos diáconos, é um dos mártires mais conhecidos e venerado desde os primeiros séculos. Foi diácono do Papa Sisto II. Seu nome está inscrito no cânon romano. Administrava os bens da igreja e era encarregado de acudir os pobres, entre os quais distribuiu o que guardava, ao perceber que logo seria preso. Foi torturado a fogo lento e morto no ano 258. Seu admirável exemplo faça crescer o número de pessoas dedicadas ao serviço dos pobres. Nós vamos trazer a mensagem do dia do Evangelho, juntamente com a vida de São Lourenço, que vamos trazer como exemplo para quem quer seguir o exemplo de São Lourenço, que está lá na glória, para também imitarmos o seu exemplo e chegarmos à glória também, junto a Jesus. Hoje no Evangelho de João, capítulo 12, verso 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. E a gente vai vir encaixar o Evangelho de hoje ao dia do santo, hoje São Lourenço, que foi justamente aquele que morreu, foi aquela semente que morreu para que produzisse fruto. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. São Lourenço entregou-se a si mesmo ao serviço da Igreja. Foi digno de sofrer o martírio e de subir com alegria para junto do Senhor Jesus. Primeira leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 10. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graça, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito. Distribuiu generosamente, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 111. Feliz o homem caridoso e prestativo. Reze comigo. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Reze comigo. Feliz o homem caridoso e prestativo.
Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Reze comigo. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. E confusos há de ver seus inimigos. Reze comigo. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Reze comigo. Feliz o homem caridoso e prestativo. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Conferir Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de João, capítulo 12, verso 24 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, segunda-feira, iniciamos mais uma semana. Em São Lourenço, diácono e mártir, é uma memória muito viva para nós cristãos que queremos justamente abraçar o Evangelho, abraçar nossa vocação. Ele, que foi um mártir, daqueles bem conhecidos e venerados desde os primeiros séculos, porquanto foi um homem que nem na morte se acovardou, quando teve uma morte sofrida, lenta, sendo queimado. Foi valente até ao ponto de mostrar-se realmente que amava Cristo no seu sofrimento. Administrou os bens da igreja e era encarregado de acudir os pobres, entre os quais distribuiu o que guardava, ao perceber que logo foi preso. Logo depois de sua prisão, foi torturado a fogo lento e no ano de 258 foi morto. E esse exemplo nos faça crescer em nós a dedicação ao serviço, aos mais pobres, aos mais necessitados, que tenhamos a valentia deste santo que soube ser forte nas lutas, nas dificuldades e inclusive no seu martírio, valente até o último instante de sua morte, causando admiração àqueles que o oprimiam. João, hoje no Evangelho, capítulo 12, verso 24, vai mencionar justamente isso, quando ele vai dizer, Jesus Cristo falando, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Nós vamos trazer o sentido do que isso significa. Porque para o mundo, tirar a vida é acabar com aquela vida. Mas para nós que pertencemos ao reino, uma vida que é tirada
é como uma semente que se planta e vamos colher os seus frutos, os frutos daquilo que Jesus Cristo anunciou, que foi o seu Evangelho. E isso vale também para aqueles santos como São Lourenço, que morreu de forma martirizada, e vale para aqueles santos também que veneramos na igreja, que não morreram de forma martirizada, mas foram também mortos no sentido de se mortificar para o mundo e se abrasar para Deus, que é nesse sentido que Cristo vai completar mais adiante. Se morre, então produz muito fruto, como ele vai dizer, no sentido de que é necessário, para produzirmos os frutos do reino, nós nos mortificarmos. Se nós não formos essa semente que seca para o mundo e que é plantada como que morta para o mundo, ela não produzirá os frutos. E quantas vocações estão aí vivas como sementes que ainda não foram plantadas, vivas para o mundo, que não se mortificaram e não produzem frutos. E a condição que Jesus Cristo nos coloca no Evangelho é justamente essa, e que vai ser completada por Paulo na segunda carta aos Coríntios, que ele vai dizer no capítulo 9, versos de 6 a 10. Quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. E é necessário a gente entender o que significa da conformidade com o que Paulo está falando com o Evangelho, que é essa decisão que nós precisamos ter do nosso coração de abrasar-se e decidir-se exclusivamente pelo Evangelho. Amar a Deus, dando com alegria a nossa disposição, todos os nossos dons para Deus. Deus, Ele quer nos acumular de toda a sorte, de todas as graças. Ele quer nos favorecer com os dons do Espírito Santo, mas muitas vezes o nosso coração, ele é um coração fechado, empedernido, não se abre verdadeiramente, não se mortifica para o mundo, e isso vai, de uma certa forma, tornando a expansão da graça na nossa vida restrita justamente ao condicionamento que damos para Deus. A nossa disposição não é larga, como diz São Paulo. É necessário dar com largueza, abrir-se com largueza. E isso quer dizer fazer permanecer em nós a graça de Deus sempre. Fazer com que nós, que somos essa semente mortificada, que vamos ser plantada para dar frutos, imitemos verdadeiramente a Cristo. A semente que justamente é semeada pelo semeador, a palavra de Deus, que é o pão que nós nos alimentamos diariamente e que deve se multiplicar em nós. Aumentar os frutos. Deus quer fazer isso. Muitas vezes a semente é lançada, como já vimos em outros momentos Jesus Cristo falando na parábola, mas muitas vezes ela cai em pedra, no meio das pedras, que é o nosso coração duro. Muitas vezes ela cai no meio do caminho, num coração distraído, muitas vezes, que os passarinhos logo tiram facilmente essa semente. E muitas vezes cai no meio dos espinhos, que é justamente onde o nosso coração é sufocado pelas nossas paixões, pelas nossas alegrias momentâneas, que nós vamos dando mais espaço do que para Deus. Deus quer fazer a justiça dele reinar no nosso coração. E a justiça de Deus é justamente dar ao nosso coração a alegria prazerosa de desfrutarmos nesta vida, já aqui nesta vida, o reino de Deus. No Salmo 111, Salmo responsorial, o refrão vai dizer: feliz o homem caridoso e prestativo, que reparte com os pobres os seus bens. Isso é a qualidade dos santos, como foi São Lourenço. E assim os bens que ele recebe permanecem para sempre. Ou seja, a gente dá os nossos bens materiais, mortifica a nossa vida terrena para fazer crescer em nós e permanecer para sempre os bens eternos. E assim a glória de Deus crescerá em nós
e seremos verdadeiramente luz e daremos frutos. E Jesus Cristo quer que sejamos como essa semente que, morta para o mundo, é plantada para reinar, para dar frutos para o reino. E nós devemos nos prontificar a sermos como São Lourenço, sermos grão de trigo que morra para o mundo, mas que vive para Deus. Ó Jesus Mestre, com palavras claras e perturbadoras, preparaste teus seguidores para o embate da vida. Muitos cristãos e cristãs sofreram martírio, assim como teu servidor São Lourenço. Dai-nos fortaleza para perseverarmos no teu caminho, mesmo cercados de duras provas e perseguições. Amém. Amém e amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Deixa aqui um clique para a nossa oração das laudes. Não deixe de rezar as laudes todos os dias. As laudes é o equilíbrio da nossa vida. No dia que você deixar de rezar as laudes, a sua vida não está equilibrada. O ponto do nosso equilíbrio, da nossa vida, é a oração. Então reze conosco aqui as laudes de hoje, não esqueça. Dê uma clicada aqui nesse ícone e comece a rezar conosco as laudes de hoje. Obrigado por sua preciosa participação na nossa liturgia da Palavra de Deus de hoje. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se e toque no sino das notificações. Cada like que você dá para nós é uma recomendação boa que você dá para aqueles que não conhecem o nosso trabalho de evangelização e eles passem a participar conosco e nos alimentar como nós nos alimentamos dessa palavra, que é a primeira parte da Eucaristia, da celebração eucarística, no qual nós já estamos nos alimentando antes de acompanharmos a liturgia da palavra, já vamos alimentados com a primeira parte e vamos ainda receber mais ainda naquela parte que o sacerdote vai anunciar. Vamos então dar o nosso like, compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais, com seus amigos, com seus queridos, deixando seus comentários também para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Mas não esqueça, inscreva-se e toque no sino. Não basta só inscrever-se, inscreva-se. Quando você tocar no sino, você vai receber futuras notificações do nosso futuro trabalho de evangelização. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. São Lourenço, rogai por nós.